vamos ver o que o Evangelho nos fala. É interessante nós olharmos a fé de um ponto de vista religioso. E nós que já estivemos em outras religiões, já viemos da Igreja Católica, da Evangélica, da Presbiteriana, das religiões ligadas aos cultos africanos, todas essas religiões têm a fé baseada em dogmas. Dogmas são conceitos que estão nessas religiões que exigem que nós acreditemos neles. Ele é um ponto fundamental da religião. É um ponto que não permite que haja discussão sobre isso. É indiscutível daquela crença. Então, por exemplo, o dogma da crença católica, da religião católica, é a virgindade de Maria. Maria concebeu virgem, teve um filho virgem e continuou virgem. Isso é um dogma. Mas nós sabemos que toda mulher que viveu sobre a terra, todas elas, não é possível ter um filho virgem, conceber virgem, ter um filho virgem e continuar virgem. Não é possível. Organicamente, anatomicamente, isso é impossível. Mas é um dogma. E a Igreja Católica exige que se acredite nisso. Mas a nossa inteligência nos diz que não é possível. E aí entramos em conflito. Por que dizem isso se eu sei que estudando isso não é possível? Então os dogmas são encontrados em muitas religiões, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, onde são considerados os princípios fundamentais e devem ser respeitados e seguidos por todas as religiões. A doutrina espírita não tem dogmas. A doutrina espírita, ela não exige que se acredite em algo para ser espírita. Mas como elemento fundamental de toda religião, é necessário que a pessoa aceite algo. Se ela não aceitar nas demais religiões, ela é banida. Ela é considerada herege, é uma blasfêmia. E daí, muitas vezes nós estamos em uma determinada religião e começamos a questionar alguns princípios dessa religião e nos é dito assim: isto é um dogma e se você tem fé, você tem que acreditar. E o fato de nos exigir que acredite abala essa fé. Por que eu tenho que acreditar para ter fé? Começam os questionamentos. A fé, quando ela se baseia em dogmas, ela é imposta, ela é calcada em nossos corações e nossas mentes, ela é uma fé que nos leva à cegueira. Ela não permite que nós cresçamos. Ela cria obstáculos. O inferno, a condenação eterna, o Pai vingativo, um Deus que pune, um Deus que não é misericordioso. Nós somos obrigados a acreditar nisso. E quando essa fé é levada ao fanatismo, veja o islamismo, produz grandes dores. O islamismo, ele é praticamente a mesma coisa que o cristianismo, em termos de doutrina, de falar de um Deus, de um amor maior. Mas ele caminha para um fanatismo que aqueles que não o seguem são hereges e devem ser destruídos através do terrorismo, através das punições que eles praticam, apedrejamento, decapitação, essas coisas. Mais cedo ou mais tarde, esse tipo de fé, ela começa a desmoronar. O que nos traz para a doutrina espírita? Essas dúvidas, esses questionamentos. Por que que alguns recebem tanto e outros recebem menos? Porque aquele acredita mais do que eu?
Como ele pode acreditar mais do que eu? O que ele fez a mais para ter uma fé mais forte do que a minha? São dúvidas que vêm na nossa cabeça. E quando elas não têm respostas, nós nos culpamos, nós ficamos tristes, deprimidos, porque acreditamos que estamos sendo punidos por um Deus que não nos ama, mas ama o outro. E isso é tão forte, é tão denso nas outras religiões, que impede que essas pessoas saiam desse processo depressivo. Vivem uma culpa quase que eterna. E a doutrina espírita, quando nós descobrimos essa luz, esse farol, ela ilumina a nossa existência, o nosso ser. Ela começa dizendo para nós: se o outro tem mais fé do que você, é porque ele já aprendeu antes. Em outras vidas ele já cultivou essa fé. E você ainda não. Por isso ele é diferente. Por isso ele compreende mais. Por isso que qualquer centelha de fé que exista em torno dele, ele acredita fortemente. E você ainda não sabe isso. Mas você não está impedido de alcançar a fé que ele já tem. Basta ir atrás dela. As outras religiões nos dizem que é necessário aguardar a fé chegar até nós. Mas isso é um engano. A fé não vem até nós. Nós temos que ir em direção a ela. Nós temos que caminhar. E nesse caminhar, nesse avançar, nesse ir, nós tropeçamos, nós caímos, nós temos medo. Nós temos insegurança. É a fé que ainda não está forte, não está firme. E os apóstolos, e aqueles que seguiam Jesus e seguem, também tinham essa fé titubeante, essa fé incerta. Jesus nos fala isso no Evangelho, quando aquele senhor, pai de uma criança, que vivia sendo obsediada e jogada ao solo o tempo todo, e ele leva o filho para os apóstolos curarem, e os apóstolos não conseguem curar. Lembram dessa passagem? E ele leva até Jesus, ele se joga aos pés de Jesus, se ajoelha e diz: mestre, cura o meu filho, porque os seus discípulos não conseguiram. Qual é a resposta de Jesus? Ó raça, até quando estarei entre vós e vos ensinarei? E cura aquele jovem, expulsa aqueles demônios. E os apóstolos ficam surpresos. Por que nós não conseguimos curar, ó mestre? Se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a este monte: mova-te daqui para ali, e ele se moveria. A fé dos apóstolos, vendo todos os dias Jesus fazendo o que fazia, não era forte o suficiente ainda. Era uma fé fraca, era uma fé que levava à dúvida. Tinha medo. Será que eu consigo? Pronto, acabou a fé. Será que Jesus está me ouvindo? Não é fé. Será que Deus olha por mim? Claro que olha. Claro que olha. Se não olhasse, nós não estaríamos aqui. O será não é pecaminoso, e não está no momento ainda de nós pararmos de perguntar. Porque a dúvida é a pergunta que nos leva à certeza de que estamos caminhando. Quando nós paramos de perguntar e nos acomodamos, nós passaremos pelo processo, novamente, da incredulidade. Quais tiveram fé suficiente para ficar aos pés de Jesus enquanto estava sendo sacrificado, crucificado? As mulheres. João com 12 anos de idade. E os outros fugiram por medo. É natural. Mas Jesus, ao se mostrar a Madalena, pouco depois se mostra aos seus discípulos, mostrando a eles que compreende que a fé ainda não estava forte. E ele reaparece para fortificar essa fé, torná-la inabalável. E é tão inabalável a partir desse momento que ele se mostra aos seus apóstolos após a sua crucificação, que todos eles
são torturados e mortos. E eles não voltaram atrás. E o único que não é torturado e morto é João. É o único apóstolo que morre na ilha de Patmos com mais de 80 anos de idade e depois de escrever o Apocalipse. Um livro totalmente mediúnico. Fé inabalável. E nós estamos a caminho dessa fé, buscando essa fé em nós, desejando que ela se fortaleça. Muitas vezes nós ainda não alcançamos essa fé, alguns de nós por descaso. Eu não preciso disso, isso não me convence, isso não me afeta. É o momento dele. É o momento dele. Outros não querem mudar os hábitos. Quantos hábitos nós mudamos depois que viemos para a doutrina espírita? Quantos hábitos? Xingamos menos, pensamos menos mal dos outros. Levantamos, já fazemos uma prece, não aquela prece automática. Senhor, eis-me aqui, abençoe o meu dia. São mudanças. Olhamos com maior respeito para o próximo. Mas muitos não querem essa mudança, portanto não querem essa fé. E outros, a maioria pelo orgulho. Muitos de nós ainda temos uma fé titubeante, não aceitamos essa fé inabalável, porque nós somos obrigados a reconhecer que existe uma força superior e que nós temos que nos curvar diante dela. Nós temos, como aquele pai daquela criança, de nos ajoelharmos e pedirmos: cura a meu filho, cura a mim, com fé. A fé inabalável, ela é tão complexa no sentido da espiritualidade, que o nosso coração reconhece isso no momento em que ela se manifesta. O nosso coração expande, ele cresce e ele envolve todos os que estão à nossa volta. E nós não recuamos, por mais que ameacem. Quantos de nós, durante o trabalho com a espiritualidade, somos ameaçados pelos espíritos que ainda persistem em não reconhecer as leis divinas? Nos ameaçam a nossa família, ameaçam os nossos amigos, mas a nossa fé é inabalável. E nós dizemos a ele com amor: meu irmão, eu já estive desse lado, com a mesma falta de fé que você tem. Eu já trabalhei contra as leis de Deus. Portanto, o que você me diz não é novidade. Já fez parte de mim. E hoje eu faço com a fé em Jesus aquilo que eu fazia por desacreditar. E é dessa forma que nós vamos avançando. É a forma como as coisas se apresentam para nós. A fé exige uma base forte e lógica. O que é uma base forte e lógica? Compreender que quando nós tiramos algo de nós ou de alguém, nós temos que colocar alguma coisa para substituir. Se nós tirarmos a fé de alguém e não temos uma fé mais forte, mais vigorante, mais esclarecedora, mais iluminativa para colocar no lugar, nós estamos trabalhando contra o mestre. É melhor não falar nada, deixar seguir o caminho. Só podemos substituir algo de alguma coisa se nós tivermos algo melhor para colocar. E ao dizer alguma coisa a alguém que está em dúvida, está em sofrimento, se nós não temos nada para falar do que as banalidades do dia a dia, que se ouve em qualquer momento, melhor ficarmos calados. E dizer: meu irmão, a fé que eu tenho, um dia você vai alcançar. E essa fé te trará a resposta que você precisa. Eu, neste momento, não tenho o que lhe dizer. Porque para crer não basta ver. É preciso compreender. Lembrem a fé daquele discípulo que queria enfiar o dedo nas feridas do mestre. Quem é mesmo? Quem é?
Ah, eu só acredito vendo. Lembram? E Jesus se apresenta e diz: eis-me aqui, coloque o dedo em minha ferida. Pergunte se ele teve coragem. Não teve. Todos os outros acreditaram, menos ele. Qual fé estava mais forte, mais estabilizada e inabalável? Nas dos demais, na dele ainda não. E às vezes nós queremos ver para crer. E sabe o que acontece? As provas estão aos nossos lados todos os dias. Toda hora nós vemos provas inacreditáveis da bondade do Pai e da certeza de que Jesus nos ama e nos quer ao lado dele. A todo momento nós vemos. Mas nós nos recusamos a admitir. Nós nos recusamos. Qual de nós aqui não sabe de milagres que já aconteceram? E ninguém explica. Todos nós já lemos, já vivenciamos. Mas dura pouco. Nós queremos outra prova. Nós queremos outra prova. E Jesus nos diz que isso não é possível. Porque aquilo que o Pai nos mostra diariamente é a prova de que Ele tem fé inabalável em nós. E a fé inabalável do Pai se mostra através, sabe de quê? Da reencarnação. Um espírito nos disse ontem: a reencarnação é a página mais linda do perdão de Deus. Quando Deus permite que nós reencarnemos, encontramos um corpo, encontramos uma família para reaprender aquilo que nós ainda não aprendemos, é a fé que o Pai tem em nós de que nós somos capazes de avançar e chegar cada vez mais equilibrados, socorrendo outros que estão à nossa volta, através da fé que está em nós. A fé inabalável, ela nunca é cega. Ela analisa, ela pensa. Ela não pertence mais, aquela fé cega não pertence mais ao nosso século. Kardec já nos disse isso. Tanto é assim que ele nos diz que nenhum homem pode abrir mão da sua inteligência e do seu livre-arbítrio. Quando nós abrimos mão da nossa inteligência, do nosso livre-arbítrio, da nossa capacidade de analisar, para ouvir e aceitar o que o outro diz, só porque o outro tem um nome, temos que tomar cuidado conosco, não com o outro. Porque nós é que aceitamos ou não aquilo que está sendo dito. Podemos ouvir, podemos esperar e depois sentar e analisar o que foi dito. Isso está de acordo com as leis de Deus? Está. Ele pratica isso que ele está dizendo? Não. Não me serve. Porque é apenas da boca para fora. Não é do coração. Notam a diferença? Jesus dizia sobre o Pai e praticava. Quantos falam sobre o Pai e não praticam? Quantos? Basta olhar. É importante nós termos esse livre-arbítrio, porque Ele não permite que nós aceitemos coisas sem análise, sem provas. Ele não deixa que a nossa fé se abale por poucas coisas. Não deixa que a nossa fé vá por água abaixo porque estamos com uma doença grave e não fomos atendidos em nosso pedido de cura. Nós, com a fé, sabemos que é necessário e que temos que passar por aquilo. Estamos nos depurando e não é um castigo. Nós pedimos. Nós pedimos. E ao pedir e o Pai nos conceder, Ele confia em nós que somos capazes, no momento da nossa prova, no momento da nossa expiação, passar por aquilo com fé inabalável, na bondade de Deus. E aí entenderemos e ensinaremos outros que vivenciam provas difíceis, ensinando com o coração que aquilo é temporário, que aquilo vai passar.
e que daquela dor imensa que se apresenta naqueles momentos que perante a infinidade da nossa vida é nada, são frações de segundo, aquela dor que é tão grande para nós, tão pungente, tão ferina, se transformará em luz, porque nossa fé não foi abalada. Não nos revoltamos, não criticamos. Podemos sim sentir as dores, faz parte do nosso corpo físico. Mas a nossa mente está elevada. A nossa mente nos permite ter essa fé inabalável em que nós não nos dobramos. Confio em Ti, Pai. Não porque eu quero que me cure, mas que seja feita a Sua vontade. O que Jesus faz no Horto das Oliveiras, quando oferece o cálice amargo para Ele, o que Ele diz? Que seja feita a Sua vontade. A carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele sabia que a dor seria cruel, imensa, e quando Elias e Moisés entregam um cálice para ele, ele compreendeu a mensagem. E chora o quê? Lágrimas de sangue. Mas a fé é inabalável. Vai até o fim. Teremos essa fé um dia, irmãos, podem acreditar. Teremos essa fé. O Espiritismo já nos conduz para isso, porque ele vai acima da incredulidade. Ele nos permite compreender o que está acontecendo. Ele nos permite olhar para esse mundo que nós estamos vivendo de provas e expiações e nos dá a certeza de que isso vai passar. Tanto vai passar que Jesus nos prometeu o quê? Os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Fé inabalável. Não se angustiem, não se desesperem, não sofram pelo que está acontecendo. Não se deixem deprimir, mantenham a fé e compreenderão que o dia seguinte, o dia de amanhã do Espírito, será luminoso. Nós seremos aqueles que herdaremos a terra da regeneração. Nós seremos assim. E aqueles que não têm fé, essa fé inabalável, como Jesus nos ensina, terá que renascer e recomeçar, porque os outros já avançaram. Joana de Ângeles nos diz que na alvorada luminosa da Era Nova, ela está falando do mundo de regeneração, ainda permanecem as sombras teimosas da noite demorada, a ignorância, a selvageria, o egoísmo, a exploração do irmão, a ganância. Essas são as sombras. Joana diz para nós mantermos a nossa lâmpada do amor acesa. O que Jesus diz sobre o Pai? O Pai é amor. E essa lâmpada tem que servir de estímulo para nós, superando o nosso cansaço, superando a nossa inquietação, louvando aquele que nos conduz à vida cercados de carinho. Que vida é essa que Joana nos fala? A vida espiritual. 80 anos, 90 anos da nossa idade corpórea não é nada. Não é nada. E nós vivemos cercados de carinho pelos amigos espirituais que nos amam e trabalham conosco para que a nossa fé se fortaleça. Nós só perderemos a nossa fé se nós desejarmos, não pelos amigos espirituais, porque eles também têm fé em nós. E nunca devemos nos entristecer com o aguilhão, com o ferrão que vai nos impulsionando, que vai nos fazendo avançar rumo a um novo mundo, a um mundo de doçura, de amor e de bondade. A fé inabalável nos leva para lá. A fé inabalável nos dá a certeza de que seremos capazes de superar tudo e qualquer obstáculo que exista, seja ele doenças, seja ele outros irmãos que nos ofendem, nos vilipendiam, sejam aqueles que procuram nos entristecer com notícias ruins e amargas,
seja pela dor de um familiar, a fé inabalável nos mantém prontos para socorrer aquele que nos procura. Acreditem. Mas para isso é preciso esforço próprio. Ir em busca dessa fé. Como vamos em busca dessa fé? Estudando, praticando, exercitando o amor. Que na verdade ainda é bondade para nós. O amor ainda não somos capazes. Estamos na fase da bondade. Antes éramos instintos, nós brigávamos por nada, matávamos por nada. Hoje já somos no caminho da bondade. Nas próximas oportunidades seremos amor. E no momento em que nós temos amor, o amor é indivisível. O amor é a única energia que não se contamina. Em todo o universo, em qualquer morada do Pai, amor é amor. O que une os serafins, a última escala dos espíritos, os mais elevados, aqueles que falam direto com o Pai, é o amor. Falta muito para nós chegarmos lá, né? Mas vamos chegar, claro que vamos. Jesus nos disse isso: vinde a mim, que eu vos aliviarei. De que forma? Com amor, com a fé inabalável. Nosso tempo já se esgota. Que bom que ninguém dormiu. Essa hora também não dá para dormir, não é?